Olá, você confere agora as notícias que foram destaque nos últimos dias aqui no Senado. Em uma semana de esforço concentrado, o Senado se reuniu para votar a indicação de autoridades para diversos órgãos públicos. Por 57 votos a 10, o Senado aprovou o nome de Cássio Nunes Marques para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. O desembargador foi sabatinado por quase 10 horas na Comissão de Constituição e Justiça. Veja como foi nas reportagens de Dinalva Ferreira e Isabela Dutra. Cássio Nunes Marques é o primeiro indicado pelo presidente Bolsonaro para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal. Na fala inicial de cerca de 30 minutos, Cássio Nunes Marques falou sobre a família, a trajetória profissional, agradeceu as manifestações de apoio e antecipou respostas a perguntas que certamente viriam, as possíveis inconsistências no currículo dele. Não há menção no meu currículo sobre pós-graduação alguma na Espanha. Em algumas comunidades autônomas da Espanha, qualquer curso realizado após a graduação pode receber a denominação pós-grado e não guardar nenhuma similitude com o que a expressão pós-graduação significa no Brasil. O desembargador Cássio Nunes Marques foi questionado sobre temas que, como ministro, ele terá que ajudar a decidir, como, por exemplo, a prisão após condenação em segunda instância. De um lado, nós temos um criminoso habitual, um traficante, alguém que tenha, por profissão, delinquir. E em um outro fato, nós temos um cidadão brasileiro, pai de família, empregado, tem residência fixa, sem absolutamente nenhum antecedente criminal, mas que por um infortúnio ele se envolveu em uma briga num bar próximo à sua casa e tenha cometido uma lesão corporal de natureza grave. Naquela condenação em segunda instância, se não dermos ao Poder Judiciário a possibilidade de fundamentar uma decisão de recolhimento, nós iríamos aplicar, em sede desse automatismo, o recolhimento de ambas as pessoas. Ciente que toda mulher que passa pelo trauma do aborto provocado tem sequelas físicas, emocionais, psicológicas, que podem até levar ao suicídio, eu preciso saber como pensa o ser humano Cássio a respeito da legalização da prática no aborto do Brasil. No meu lado pessoal, e eu deixei bem claro na minha apresentação, eu sou um defensor do direito à vida. E tenho razões pessoais para isso. Se eventualmente for necessário, até o final eu exponho questões familiares, questões pessoais, experiências minhas vividas. Então, a minha formação é sempre em defesa do direito à vida. Casamento, adoção, reconhecimento de união estável, nome social, criminalização da homofobia, direito de doar sangue, são direitos já conquistados. Se isso hoje fosse chegado lá, como que Vossa Excelência se manifestaria? Há uma certa pacificação social no que diz respeito a isso. Agora, compete ao Congresso Nacional, e eu reconheço as dificuldades que Vossa Excelência mencionou, fazer a transformação dessa jurisprudência em norma, possibilidade em que ela pode ser alterada, ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser adequada às circunstâncias do momento. Mas, pelo que eu percebi de todos os temas mencionados por Vossa Excelência, já são temas julgados pelo Supremo Tribunal Federal e que estão em plena eficácia na sociedade brasileira. Quando perguntado sobre o fim do foro privilegiado para autoridades, o desembargador Cássio falou que o Supremo Tribunal Federal tem avançado nessa questão e vem discutindo a possibilidade de só ter direito à prerrogativa de foro o parlamentar no exercício do mandato e numa conduta também em decorrência do mandato. O desembargador Cássio Nunes Marques foi questionado algumas vezes sobre seu apoio à Lava Jato. As operações, elas vão continuar sempre que houver um fato em que incida uma norma sobre ele. Se houver se houver conduta que mereça apreciação, ela vai prosseguir. A relação entre combate a fake news e restrição à liberdade de expressão foi outro tema questionado na sabatina. O senhor acha que o combate às fake news pode ser classificado como tentativa de restringir a liberdade de expressão? Devemos, eu falo não o Poder Judiciário, mas o Estado brasileiro, a sociedade, inibir a fake news, porque isso não se retrata numa livre, na liberdade de expressão.
Agora, a preocupação que deve ter, principalmente o Poder Judiciário, é na aferição desses conteúdos. O plenário também aprovou o nome do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas da União. Jorge Oliveira passou por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos. O indicado teve de responder perguntas sobre a proximidade dele com a família Bolsonaro e sobre o teto de gastos. Logo no início da reunião, o senador Alessandro Vieira apresentou 2 questões de ordem para suspender a sabatina do indicado para a vaga do TCU. Ele argumentou que a vaga do ministro José Múcio Monteiro ainda não existe de fato e também destacou que questões regimentais para a indicação não foram respeitadas. O plenário do TCU está completo. Surgirá, hipoteticamente, uma vaga no mês de dezembro, caso se confirme a aposentadoria do hoje ministro José Múcio. Nesse sentido, me parece inoportuno que o Senado da República se preste a fazer uma sabatina preventiva. Vossa Excelência entrou no Supremo com um pedido de liminar para que fosse suspensa e, que me consta, o ministro Dias Toffoli negou esse pedido seu. O indicado, Jorge Oliveira, explicou os motivos pelos quais a indicação foi feita antes de a vaga surgir. Algumas circunstâncias foram consideradas para que fosse feito dessa maneira. A primeira delas é a situação atípica que vivemos da pandemia e a não regularidade dos trabalhos do Senado da República, assim como a Câmara dos Deputados. A segunda é a questão que envolve as eleições já iminentes, que naturalmente os parlamentares se envolvem no trato das questões políticas municipais que se avizinham. Por óbvio, o que não se pode ocorrer é a nomeação para o cargo, enquanto não houver a vacância e, em consequência, a posse. Mas a indicação que ocorrerá, caso formalizada a aposentadoria do ministro Múcio, ainda dentro do mandato do atual presidente indicante, dentro da legislatura que compõe o Senado Federal hoje, nós entendemos de maneira razoável dentro das circunstâncias somadas que aqui coloquei. Jorge Oliveira é o atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, é formado em Direito e Administração de Segurança Pública e fez carreira na Polícia Militar do Distrito Federal. Trabalhou também na assessoria do presidente da República, Jair Bolsonaro, quando ele era deputado, e também do filho, Eduardo Bolsonaro. O senhor não receia ser visto no TCU menos como fiscal de contas públicas e mais como eventual advogado de defesa do governo Bolsonaro? Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com o então deputado Jair Bolsonaro como assessor parlamentar em seu gabinete. Trabalhei sim com o deputado Eduardo Bolsonaro durante o seu primeiro mandato. Tenho uma relação pessoal próxima com ele, porque sou padrinho de casamento dele e tenho um respeito muito grande por isso. Agora, a limitação da atuação do ministro do Tribunal de Contas, ele é dado pela lei. E entender que um ministro possa atuar como advogado ou em benefício próprio do presidente da República, seja esse qualquer outro, com o devido respeito, um equívoco. Por quê? Primeiro, porque há uma colegialidade dentro do tribunal, que se baseia não só pelos votos dos ministros, que são essencialmente técnicos, lastreados por premissas técnicas colocadas pelas secretarias específicas. O Brasil despenderá neste ano da pandemia 500 bilhões de reais e continua sem avaliação. Ou seja, eu não sei se havia meta para dar a renúncia e não sei se a meta gerar empregos ou manter empregos, fazer aquele setor competitivo ou não e beneficiar o consumidor, que são as 3 bases, os 3 fundamentos da avaliação, sem saber nada sobre isso. É um ponto importante de reflexão. Os benefícios, eles têm um fim sempre muito meritório, mas é importante acompanhar a efetividade desse benefício. O indicado também foi questionado sobre o impacto dos benefícios fiscais nas contas do país. Uma vez passando a integrar a Corte como ministro do TCU, o senhor tenderia a ser leniente com algum descumprimento da lei? Com qual descumprimento o senhor tenderia a ser menos tolerante? Com o não pagamento de despesas obrigatórias ou com os gastos em excesso ou teto?
Vou ratificar o que já havia falado anteriormente, da intransigência que penso que temos que ter na defesa do teto de gastos. É uma política importante para o Estado brasileiro, que traz uma responsabilidade fiscal e que garante de forma inequívoca que as futuras gerações não sejam impactadas pela irresponsabilidade de atuais governos, sejam eles quais forem. Então, penso que, de fato, é uma política importante a ser preservada. Os senadores também sabatinaram e aprovaram o indicado para o cargo de presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A sabatina foi na Comissão de Assuntos Sociais. Antônio Barra Torres vem ocupando a função de diretor-presidente da Anvisa interinamente desde o início do ano. O contra-almirante da Marinha tem especialização na área médica e passou a integrar a diretoria da agência em 2019. Os senadores fizeram questionamentos sobre a utilização de agrotóxicos, a comercialização de produtos derivados da cannabis para tratamento de saúde e também sobre registros de vacinas contra a Covid-19. Qual é a situação das principais e mais avançadas vacinas perante a agência? Quais as etapas que precisam ser vencidas para que a vacina possa ser adotada no país? Qual a garantia de que a agência não será influenciada por qualquer guerra comercial ou geopolítica em torno dessas vacinas? E qual é a previsão para que a população brasileira comece a ser inoculada? Ninguém pediu registro de vacina nenhuma na Anvisa até o presente momento. Existem 4 protocolos vacinais em desenvolvimento, nenhum ainda em fase de registro. Justamente nesse sentido, eminentes senadores, é que o trabalho é bastante delicado, porque falou-se de pressões. As pressões existem em qualquer sociedade, na nossa não é diferente, na questão regulatória, muito menos, talvez aí até mais frequente. Entretanto, manter a discussão fora da ideologia é fundamental e é exatamente isso que nós temos feito. Quanto ao prazo da resposta da agência em termos de registro, será na melhor data. Qualquer um que hoje disser, dia tal estarei iniciando campanha de vacinação, está se lançando num território extremamente perigoso e com chance muito grande de ter de se desdizer num curto intervalo de tempo. Portanto, se tratar com vírus é difícil, com vírus novo é muito mais difícil ainda. Qual a visão de Vossa Senhoria em relação à proliferação da produção e comércio dos produtos ditos, abro aspas aqui, medicinais à base de maconha no Brasil? Em 2019, durante a sabatina para indicação de mesmo cargo, o senhor assinalou não ser contrário à regulação do uso medicinal da cannabis. No entanto, durante o processo da regulamentação, já como diretor substituto, o senhor inviabilizou várias alternativas de acesso para várias pessoas com doenças raras, crônicas, a começar pelo arquivamento do processo que permitia o plantio de cannabis no Brasil. Vamos relembrar o que aconteceu em 2019, no episódio que a senhora muito bem lembra, em que me posicionei favorável aos derivados da cannabis para fins medicinais. Não há nenhum problema com essas substâncias, desde que, é claro, haja um regramento firme no sentido de controlá-las para que não causem mais mal do que bem e, no caso do plantio, na época, o meu entendimento foi que não cabia a uma agência reguladora usurpar um poder que é dos senhores senadores e deputados federais integrantes deste Congresso. Não posso aceitar, pelo menos pessoalmente, esse tipo de coisa. Durante o esforço concentrado, foram aprovadas, no total, 23 autoridades. Também terão novos dirigentes a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a Agência Nacional de Aviação Civil, a Agência Nacional de Energia Elétrica, entre outros. Repercutiram no Senado as declarações opostas do presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, João Dória, sobre a aquisição pelo governo federal de vacinas chinesas em desenvolvimento no Instituto Butantan.
Jair Bolsonaro afirmou que não vai comprar as vacinas. Já Dória criticou o presidente e o acusou de tratar da questão de maneira ideológica. O assunto também dividiu a opinião dos senadores. Quem cuida da saúde nacional é o ministro da Saúde. Portanto, o governador Dória, que cuida do estado de São Paulo, que ele faz muito bem, e deixe que o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro resolva essa questão da vacina. Se vai comprar, de quem vai comprar, depois que estiver segura, enfim. Então eu acho que é mais fazer média política do que preocupado em resolver a situação. A instituição que está credenciada para, em primeira mão, distribuir essa vacina para a América Latina. O que poderia ser motivo de orgulho para nós todos brasileiros, não pode ser motivo de controvérsia. Eu rogo ao presidente Jair Bolsonaro, cessemos a conflagração nesse momento. O fato do governador de São Paulo gastar o seu tempo, sair de São Paulo, vir a Brasília para fazer um ato político dessa natureza, me parece mais um jogo de cena política, né? Muito mais uma cena política, uma queda de braço política do que propriamente a defesa, né, da compra dessa vacina pelo governo federal. Mais um episódio lamentável em que o presidente da República politiza o debate sobre um insumo essencial para controlar e evitar a proliferação do coronavírus, ou seja, controlar a pandemia e devolver a normalidade à vida dos brasileiros. O senador da República está em luto pela morte do senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. O parlamentar havia contraído a Covid-19 e teve falência múltipla dos órgãos. Morreu na noite desta quarta-feira o senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, vítima de complicações da Covid-19. Ele tinha 83 anos e estava internado em uma UTI do seu estado por causa de complicações da doença, que foi contraída em setembro. A morte foi confirmada pela família através do Twitter do senador. Harold nasceu na cidade gaúcha de São Luís Gonzaga e era formado em Engenharia Elétrica e Economia. Foi 9 vezes deputado federal, participou da Assembleia Constituinte e foi presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados entre 2006 e 2007. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, emitiu uma nota de pesar decretando luto oficial na casa. A repercussão dos senadores nas redes sociais foi imediata, com solidariedade do próprio Davi Alcolumbre, de Antônia Anastasia, Simone Tebet, Leila Barros, Flávio Bolsonaro, Major Olímpio, Roberto Rocha, Rogério Carvalho, Romário, José Serra e outros. O senador Chico Rodrigues entregou pedido de afastamento do Senado. O senador Chico Rodrigues apresentou ao Senado um pedido de afastamento de 121 dias para tratar de interesse particular. Ele não vai receber o salário enquanto estiver afastado. Pela regra, o primeiro suplente, Pedro Arthur, que é filho do senador, pode assumir. Mais cedo, Chico Rodrigues havia protocolado um pedido de afastamento de 90 dias, mas apresentou uma retificação do pedido. O senador foi alvo de operação da Polícia Federal em investigação sobre o uso indevido de recursos no combate à pandemia da Covid-19. O presidente do Conselho de Ética, senador Jaime Campos, disse que a representação contra o senador Chico Rodrigues será analisada mesmo com a licença do parlamentar. Se tem uma representação pelos partidos políticos, rede e também pela cidadania, é um processo que vai correr dentro do rito do processo legal no Conselho de Ética. E as providências foram todas tomadas. Na medida que, como presidente do Conselho de Ética, eu recebi a representação e encaminhei para a Advocacia Geral do Senado para que faça o parecer. Feito isso, chegando às mãos do presidente do Conselho de Ética, com certeza estaremos dando um rito, ou seja, ele tem, através do regimento interno, um rito que tem que ser dado. Até porque nós temos que dar uma ampla defesa ao senador Chico Rodrigues, que isso é constitucional. Sobretudo eu entendo de que nós temos que, de forma muito transparente, ninguém vai ser omisso nesse caso, ninguém, muito pelo contrário, vamos dar toda a celeridade, naturalmente, para que esse processo segue o seu curso dentro
naturalmente, como disse, volto a repetir, dentro do processo legal. Ninguém vai tomar nenhuma decisão de forma assodada e, sobretudo, irresponsável. Muito pelo contrário. Eu tenho me posicionado com muita clarividência de que toda essa representação, denúncia que chegou ao meu gabinete como presidente do Conselho Ético, todas já foram encaminhadas para a Advocacia Geral. Lamentavelmente, diante da pandemia, está suspensa através da resolução número 7 as reuniões presencial das comissões aqui no Senado Federal. Nós não podemos, em hipótese alguma, dar prosseguimento nessas representações ou denúncia pelo fato que está impossibilitado, diante dessa resolução, de nós reunirmos e fazermos o encaminhamento de tudo aquilo que certamente compete e cabe ao Conselho de Ética. O Congresso Nacional deve se reunir no dia 4 de novembro para votar PLNs e vetos do presidente Jair Bolsonaro, incluindo o da desoneração da folha de pagamento das empresas. No Senado, a autonomia do Banco Central volta a ser discutida e outros 2 projetos considerados prioritários também devem ser analisados pelos senadores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que pelo menos 3 projetos de lei vão ser apreciados pelo plenário, 2 deles relacionados ao Banco Central. Eu estou avisando hoje no plenário que dia 3 de novembro os senadores remotamente decidam se votam sim ou não aonde estiverem, fazendo campanha para prefeitos e vereadores ou aqui em Brasília. Uma das propostas do senador Plínio Valério prevê a autonomia do Banco Central. O texto estabelece que os mandatos do presidente e dos diretores do órgão devem ser intercalados com o do presidente da República, como forma de proteger o banco de pressões políticas vindas do Poder Executivo. O Banco Central precisa traçar sua política e executar. E essa segurança precisa aos investidores internos e externos. Esse projeto já está discutido ao extremo, e é benéfico para o país porque vai trazer segurança monetária, financeira e jurídica, posto que o Banco Central é responsável pela moeda brasileira. O outro projeto é do senador Rogério Carvalho. Ele permite que o Banco Central remunere os depósitos voluntários das instituições financeiras. A relatora argumentou que essa operação diminuirá o endividamento do país. Qual é o motivo que nós não poderemos votar hoje a independência do Banco Central, que já está aqui há talvez uns 10 anos, provavelmente, ou mais de 10 anos. E a possibilidade do Banco Central poder remunerar os depósitos voluntários para evitar despesa, para evitar pagamento de juros, para evitar o aumento do custo da dívida pública. Se nós alterarmos essa lei, a nossa dívida pública vai sair de 90 para 70, gente. Também deverá ser votada a proposta do senador Marcos Rogério, que restabelece o sistema de licitações para permissão de funcionamento de linhas de ônibus interestaduais e internacionais. Já a sessão do Congresso Nacional ficou para o dia 4, quarta-feira. O presidente Davi Alcolumbre solicitou aos líderes partidários um acordo sobre as matérias que entrarão na pauta de votação. E no dia 4 eu espero que a gente possa conseguir um número adequado, tanto na Câmara como no Senado, para iniciarmos a sessão do Congresso Nacional. A sessão do Congresso prevê a votação do veto da desoneração. Então, dia 4 de novembro, eu pretendo colocar todos os PLNs que estão pendentes na pauta e todos os vetos, porque para a gente votar os PLNs, pela legislação e pela decisão do Supremo, os vetos estão trancando a pauta. Então, temos que votar não só o veto da desoneração, como o veto que diz respeito ao marco legal do saneamento e também outros vetos que estão pendentes de votação. No programa EcoSenado de novembro, você vai ver uma pesquisa sobre o emprego de pele de tilápia no tratamento de queimaduras. Com os incêndios no Pantanal, a técnica vem ajudando na recuperação desses animais. Tema da coluna Momento Eco de hoje. O projeto Pele de Tilápia é desenvolvido desde 2014 por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. Ele tira proveito das propriedades colágenas desse material, a pele da tilápia, um peixe que costumeiramente é cultivado em cativeiro para empregá-la na recuperação de cirurgia e de queimados. Foi o caso do emprego esse ano na recuperação dos animais
queimados pelos incêndios florestais no Pantanal Mato Grossense. Nós conversamos por videochamada com o Dr. Felipe Rocha. Ele esteve pessoalmente lá em Cuiabá, cuidando desses animais e empregando a pele da tilápia nesses curativos. Após o nosso desembarque em Cuiabá no dia 6, terça-feira, nós já nos direcionamos para o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Mato Grosso e já aplicamos as peles de tilápia em um animal, um veado catingueiro, que estava com os 4 membros, os 4 cascos queimados. Posteriormente, com o passar dos dias, nós aplicamos pele em 2 antas adultas, uma anta filhote, um tamanduá bandeira, que tinha também os 4 membros bastante queimados, e uma cobra sucuri com lesões bem profundas, inclusive atingindo já os ossos da coluna. O professor Felipe nos explicou as vantagens do emprego de curativos biológicos, sobretudo na recuperação de animais silvestres. Nós temos a pele da tilápia. Ao ver o peixe, nós enxergamos essa parte onde se inserem as escamas e essa região preta que nós chamamos de melanoma. Atrás dessa região, nós temos, então, essa parte branca, que fica entre a pele e o músculo, é uma rica camada de colágeno. E o que mais nos impressiona é a quantidade de colágeno e o tipo de colágeno tipo 1, que é bastante favorável ao processo de cicatrização. A íntegra dessa reportagem você vai ver na edição de novembro do programa Eco Senado. Essa foi a coluna Momento Eco de hoje. A gente volta na semana que vem. Tchau, até a próxima. E nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.